Então vamos dar um... A gente acabou invertendo um pouquinho na ordem com que os slides estão apresentando aqui, mas eu acho que é o jeito que eu acho que é mais legal de falar. Então nós falamos de controlabilidade e tal, voltamos para cá, tá? Um outro ponto que é importante na hora que você está falando agora dos casos de teste a lá JUnit, que vocês eventualmente estão usando lá. A gente tem, quando você começa a escrever testes automatizados, chega uma hora que você vai contar a quantidade de linhas de código que você tem do programa, a quantidade de linhas de código de teste é meio assustadora, porque você começa a ver que você já está com muitas linhas de código comparado com a quantidade de linhas de teste comparado com as linhas de código que você está fazendo. E aí dá preguiça, confesso para você, dá preguiça. Você toda hora tem que ir lá criar um caso de teste, criar cabeçalho, fazer o fixture dele, criar o contexto e tal. É uma coisa que a gente tende a achar que é trabalho demais, tá? Tem que lembrar que tudo isso daí é algo que você vai fazer uma vez para executar muitas vezes. Você vai querer executar isso muitas vezes. Um dilema que tem, isso aí eu lembro de um projeto onde a gente teve um debate muito grande sobre isso, que era sobre, vamos supor, eu quero testar uma pilha. Eu aproveito, já que eu peguei criei a pilha, eu verifico se ela está vazia. Eu adiciono alguém e verifico se ela está cheia, se ela está não vazia. Agora, é o que ele está fazendo aqui, ó. Ele, no começo, a pilha tem que estar vazia, então eu assert true, a pilha vazia. Eu coloco alguma coisa na pilha, dou um assert false, a pilha não pode estar mais vazia. A tentação de fazer isso, ela é grande, porque você parece que está economizando tempo aqui. Mas não é o correto. O que se espera é que cada teste uma coisa, uma única funcionalidade, basicamente você teria um único assert. Se você tem mais do que um assert no teste, eles têm que estar relacionados de alguma maneira, tipo, ele verifica aspectos diferentes, mas de uma única funcionalidade. Seria como se você tivesse para testar, sei lá, tá vazio, você tivesse que fazer duas perguntas para verificar duas coisas. Aí tudo bem. Mas nesse caso aqui, onde você está tentando reaproveitar o teste e confere tanto se ele está vazio como se ele não está vazio, isso é uma prática ruim, certo? É uma palavra que vai aparecer daqui para frente na disciplina, que é o que a gente chama de bad smell, em inglês, né? Que é o cheiro ruim. Então esse código está cheirando mal, certo? Está cheirando mal. Então isso aqui é um bad smell para teste. Alguma coisa aqui não está ok. Especificamente é por o fato de que eu estou usando dois asserts no mesmo teste, tá? A gente tem que refatorar. O problema de você refatorar é, olha, esse código acabou tendo mais linhas de código aqui, tá? Mas é parte do processo, não foi muito mais linhas de código, mas é isso que você tem que fazer também. As exceções, bem, como eu falei, as exceções é quando você está testando exatamente a mesma coisa. Então você tem vários asserts, mas todos eles estão relacionados à mesma coisa. Eu estou testando, estou verificando alguns aspectos, mas no caso aqui está verificando sobre a repetição. Então, beleza. Todos eles estão meio que relacionados com o mesmo conceito de repetição, tá? Beleza. Agora nós temos que considerar um outro problema, que é o problema de quantos testes eu tenho que escrever. Essa pergunta, ela é complicada de ser respondida. Na verdade, não existe uma resposta específica para ela. Aí a gente tem que considerar a seguinte coisa. O objetivo do teste, deixa eu trocar aqui. O objetivo do teste, você lembra qual que era? Qual que era o objetivo do teste, Alex? Seria verificar o resultado correto? Não lembro. Não lembro. Não é isso não, cara. Não era verificar se o resultado está correto, não. Era o contrário. Qual que é o objetivo do teste? É
Encontrar falhas. Encontrar bugs. Esse é o objetivo do teste. O testador feliz é o testador que achou bug. Um testador que não achou bug não é um testador feliz. Por que que não? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Então eu tenho aqui um programa, certo? Eu tenho um programa que eu vou testar. Aqui. Aí eu tenho um teste aqui que eu estou usando para testar esse programa aqui. Ok? Aí eu pego os testes, jogo os testes no programa e a resposta é ok, passou. Eu pego os testes, todos os testes que eu rodo, o programa passou nos testes. Ok? Existem duas possibilidades, tem duas coisas que pode estar acontecendo aqui. Dois extremos, na verdade. Provavelmente o resultado, o negócio, o que está acontecendo é um misto das duas coisas. Mas existem dois extremos. Existem duas explicações de por que o teu teste passou. Você consegue achar qual que seriam as duas possibilidades? Bom, pode ser que o programa seja correto ou o teste seja incorreto. Incorreto não, o teste é ruim, né? Então você pode ter um programa que é muito bom, ou você pode ter um teste que é muito ruim. Então, e você não sabe o que aconteceu. Então, vamos imaginar assim, vamos lá, você contratou o Tarcídio para fazer o teste para você. Esse é o seu problema. O problema é esse. A gente contratou ele para fazer testes para você. Você tem um programa, você contratou o Guilherme para fazer o programa, o Tarcídio para fazer os testes. Beleza, vamos lá. O Tarcídio chegou e falou assim, cara, eu rodei os testes aqui e passou em tudo. Você, Alex, você tem uma dúvida. Ou o Guilherme fez um programa muito bom, existe essa possibilidade, ou o Tarcídio não fez nada, ele não testou foi nada. O Tarcídio só pegou lá e falou, não, pô, legal, Guilherme programa bem pra caramba. O programa do Guilherme, na boa. Está aprovado já. E ele não rodou teste nenhum. Certo? E existe essa possibilidade. Como é que eu vou saber se isso aí aconteceu ou não? Você pergunta para o Tarcídio. O que você poderia perguntar para o Tarcídio? Tarcídio, quantos testes você fez? Aí ele vai falar assim, eu fiz 20. Aí você fala, 20 é bom, hein? Tá um tanto bom aí, hein? Aí chega o Túlio. Aí o Túlio falou assim, não, cara, deixa eu testar esse programa aqui. Eu vou testar esse programa. Aí o Túlio faz 10 testes. Aí eu pergunto para você, Alex, quem testou melhor, o Túlio ou o Tarcídio? Cara, depende. O Túlio achou erros? Achou bug? Se o Túlio achou bug, o Túlio com certeza, mesmo fazendo 10 testes. Mas o Túlio não achou bug também. E agora? Nenhum dos dois achou. É difícil julgar porque pode ter teste que é meio que repetido, não sei. O Tarcídio pode ter testado assim, F de 1, F de 2, F de 3, F de 4, F de 5, F de 6. Foi assim que ele fez os 20 testes. O Túlio fez F de 1, F de menos 1, F de 42, F de 1000, F de 553, F de pi, F de banana, certo? Então, e aí qual desses dois você acha que fez o teste melhor? No caso, o Túlio teria feito melhor. O Túlio teria feito, mesmo tendo feito menos testes, ele testou melhor. Por que ele testou? Ele teve mais diversidade. Então, uma das coisas que eu quero fazer com vocês, que a gente vai conversar, e provavelmente na aula presencial, vamos falar um pouquinho sobre essa noção de critérios de teste, como é que você usa, como é que você pode comparar testes, certo? Isso é algo interessante. É algo que, sei lá, é o tipo de conhecimento que vocês podem tentar colocar em prática em outros contextos, tá? A ideia de como é que você pega e compara testes. Olha só que interessante. A gente começou tentando testar um programa e agora a gente está falando como é que eu testo, como é que eu comparo dois testes, certo? Como é que eu comparo dois testes? Isso, o Guilherme que saiu de boa nisso daí, né? Porque queira ou não queira, nenhum nem o outro achou bug no código do Guilherme. Mas o principal é como que a gente sabe, como é que a gente consegue ter uma forma da gente estimar, da gente medir
os testes. Aí entra em cena um conceito que é critério de teste. Vou colocar aqui, ó. Critério de teste. E o que a gente vai mexer aqui especificamente chama cobertura. Cobertura é um critério de teste. Cobertura é algo que também é bem, assim, cruzou meio que a fronteira da teoria, foi para a prática. Falar em cobertura, tá? Tem uma maneira da gente comparar o teste dos dois. Deixa eu ver como é que estão os slides aqui. Aqui. Vamos ter uma maneira da gente comparar os testes dos dois, tanto o teste do Túlio e o teste do Tarcídio, tá? Peguemos aqui o código da pilha. Quando você for executar o teste, quando você colocar o teste para rodar, esse teste vai executar algum trecho do código da classe que está sendo testada, concorda? Para rodar o teste, tipo o teste o que chama o isEmpty, vai executar essa linha aqui. O teste que você dá um push vai executar essa linha aqui. O teste que dá um pop vai executar essa linha aqui, essas linhas aqui. Então imagina que você tem o seu programa, o teu programa tem várias linhas de código, certo? Uma medida que é a mais simples de todas para ser usada, inclusive. É até meio chocante a gente achar que ela não é aplicada sempre. É assim, imagine que o Túlio, quando ele pegou o teste, com os 10 testes dele, ele fala o seguinte: eu consegui 100% de cobertura no meu código. 100% de cobertura no código. Significa o seguinte: todas as linhas executáveis do código foram executadas pelo menos uma vez durante o teste. É isso que o Túlio diz para mim. Ou diz para você, Alex, é você que contratou eles. O Túlio falou para vocês: cara, eu fiz 10 testes e eu consegui 100% de cobertura. O Tarcídio, quando ele fez os testes dele, ele fez basicamente fazendo push e empty e isEmpty. Push, isEmpty, push, isEmpty, push, isEmpty, push, isEmpty. E aí, na hora que vai comparar e ver a quantidade de cobertura, o Tarcídio vai falar assim: cara, eu fiz 20 testes e eu consegui 60% de cobertura. Tá aí. Então, os 20 testes, você consegue falar: não, esses 20 testes estão piores do que os testes do Túlio. O Túlio, com 10 testes, conseguiu 100% de cobertura. O Tarcídio conseguiu 60% com 20 testes. Então, independente de ser 20, de ser 200, de ser 5, mas é isso, cara. Você gastou bastante tempo fazendo push, isEmpty, push, isEmpty, push, isEmpty, push, isEmpty. Fez um monte de teste lá, você ganhava por testes. Foi assim que o Alex contratou você, afinal, né? Ele falou que ia pagar você por teste feito. Você falou: tá aqui, vamos nessa. Se você vai me pagar por teste, é teste que você vai ter. E aí você fez um monte de testes. Só que seus testes, eles acabavam brincando, mexendo só com a mesma parte. Isso responde um pouco a pergunta, a questão lá do que o Alex até colocou, né? Fez bastante teste, mas não diversificou os testes, não é? Porque para você conseguir cobrir várias partes do código, você deve imaginar que você tem que ter uma diversidade de situações. Você tem que conseguir colocar valores altos, valores baixos, maiores que zero, menor que zero e tal. Por quê? Porque o teu código provavelmente vai ter alguns ifs, algumas condições, algumas situações onde isso daí é importante. Então, para você conseguir chegar numa cobertura mais alta, você naturalmente vai ter que explorar mais partes do código, partes das situações diferentes da especificação, porque senão você vai ficar preso numa parte específica do código. Isso daí, só essa medida já te ajuda a você ter uma estimativa do quão bom é o seu código. O quão bom é o seu teste, certo? Quão bom é o seu teste. Aí, agora, nós podemos inverter a situação. No final, o que a gente estava fazendo foi o seguinte: o Alex contratou o Guilherme para o Guilherme fazer o programa. Depois ele contratou o Tarcídio e o Túlio para eles testarem o programa dele. No final,
o Tarcídio e o Túlio, ninguém achou bug. E eu tenho que de alguma forma avaliar se o Guilherme fez um bom trabalho ou não. Perceberam a indireção do negócio? Para avaliar se o Guilherme fez um bom trabalho ou não, eu vou confiar nos testes que o Túlio e o Tarcídio estão fazendo. Mas eu só posso confiar no que eles falarem se eu conseguir confiar nos testes que eles fizerem. Que os testes têm que ter boa qualidade. Então, é nessa hora que os critérios de teste entram na história. A cobertura, os 100% de cobertura e coisas assim, eles aparecem como sendo uma maneira de você medir a qualidade dos testes. Tá, você, tranquilo, agora o Alex já decidiu que entre o Túlio e o Tarcídio vai ficar com os testes do Túlio. Desculpa, Tarcídio, você não vai receber nada não. Só que o Alex agora tem uma coisa melhor. O que ele consegue? O que ele conseguiu, de certa forma, com o relato do Túlio? O Túlio falou assim, olha, eu tenho aqui 10 testes e que ele conseguiu 100% de cobertura e o programa passou nos 10. Qual é a informação que eu tenho agora? O que você consegue concluir, Alex? Bom, você tem uma métrica de qualidade do teste. Isso. Mas quem liga para a qualidade de teste? Por que qualidade de teste vai ser importante? No final eu não entrego teste para o cliente. Não é isso que o cliente quer. O cliente não quer teste, ele quer o programa. Mas aí por que a qualidade do teste é importante para você? Porque no começo dessa história nós tínhamos duas possibilidades. Quais que eram as duas possibilidades? Entre o P e o T. Quais eram as duas possibilidades? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Programa correto ou teste ruim. Exatamente. Nós tínhamos ou o P era muito bom, certo? Ou o T era muito ruim. Então nós tínhamos um ou aqui. Certo? Nós tínhamos um ou aqui. Então era isso. Deixa eu pegar. Nós tínhamos um baita de um ou aqui. E aí nós conseguimos de alguma forma, ou nós nos convencemos de alguma forma que a gente eliminou essa possibilidade aqui. A possibilidade do teste ser ruim. Porque a gente mediu também a qualidade do teste. Então nós falamos, não, beleza, passou no teste, certo? E o teste é um teste de qualidade. Isso daí o que sobra então? Sobra só essa possibilidade aqui, do programa ser bom. Então, o que a gente fez? A gente fez um tour aqui para chegar à conclusão de que a gente testa o programa passa no teste, depois a gente tem que avaliar se o teste é bom para saber se o programa passar num teste é legal. Ele poderia não passar, o Guilherme poderia falhar nos testes, mesmo um testezinho bem fraco poderia pegar o que o Guilherme fez, mas o Guilherme fez um negócio bom. O fato é que eu não consigo saber, por isso que eu estou testando. Aí agora, quando eu consigo descartar a possibilidade do teste ser ruim, isso aumenta a minha confiança de que o programa seja bom. Fica claro? Sim, sim. É meio que uma pequena manobra ali, né? A única coisa que é meio chocante nessa história toda é que assim, tá, então qual que seria a nossa meta? A nossa meta seria você obter 100% de cobertura. Olha o que significa você não ter 100% de cobertura. Você testa e você fala, não, olha, eu estou com o teste aqui, eu estou com 90% de cobertura, que é um negócio muito bom, 90%. Mas isso aí significa, quando você tem 90% de cobertura, significa que tem alguma parte do seu código que você nunca testou, você nunca tocou durante o teste. Do teste automatizado, pelo menos. Tem alguma parte lá que nunca foi tocado durante o teste. Então você fala assim, cara, eu não aceito nada menos do que 100%. Certo? Deixa eu tá aqui. Mas isso daí, cara, no mercado, no desenvolvimento de coisa séria, raramente, praticamente nunca, você vai mirar 100%. 100% é coisa da academia. 100%, tipo, na hora que quando eu trabalhava, quando eu estudava mestrado, doutorado, na área de teste e tal, a gente assumia que tinha 100% de cobertura de código.
A gente trabalhava desse ponto em diante. Tá, eu consegui 100% de cobertura, que é o que a gente vai ver depois, o que eu consigo querer a mais do que 100% de cobertura. 100% é suficiente? Às vezes é, às vezes não. Talvez você quer mais que 100%, quer dizer, não mais que 100%. Você quer coisas adicionais, aspectos adicionais além do 100%. A gente assumia que 100% era o mínimo que a gente tinha que fazer. Quando você vai para uma empresa de verdade, cara, eles falam, cara, esquece 100%. Ninguém está preocupado em querer fazer 100% de cobertura de código. A gente tem que ter alguma medida de cobertura de código e a gente tem que estimar qual é essa cobertura que a gente tem. Mas, cara, 100% é ilusão. Ninguém vai trabalhar com isso. Alguns falam de 60%. Sinceramente, a minha intuição não aguenta. Falar de 60% de cobertura de código parece muito baixo. Não tem como isso ser bom, tá? Aí o pessoal vai e começa a pegar com, sei lá, empresas que vivem de fazer software, e aí tem esse histograma aqui. Eu não me lembro de quando que é de que ano que é isso, mas não é muito antigo não. E aqui ele tem os vários projetos e tem qual que é o percentil de cobertura que ele obteve. Eu não sei qual que é a medida, que é a quantidade de projetos, mas pela quantidade da barrinha mais pequena aqui, dá para estimar que esse negócio vai ser tipo 5, 10, 15, 20, eu chutaria. Sei lá, alguma coisa assim. De qualquer forma, isso aqui deve ser 1, isso aqui deve ser 2, isso aqui deve ser 3, então deve ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso daí. Tá? Na ordem de, aqui no máximo, menos de 30 projetos. E essa é a quantidade de cobertura que eles têm no código, que eles obtiveram no código. 100% foi muito pouco. Um projeto conseguiu 100%. Os outros teve uma quantidade bem menor. A grande maioria está aqui, ó. Isso em considerado o código que foi bem testado, certo? A grande maioria dos testes está aqui. Então ele está com a mediana de 78. 78, a mediana de 78 indica que está com uma grande cobertura de teste, de código ali, certo? Então quando você ouvir falar, por exemplo, cobertura de código, o que a gente está falando é isso. Quanto de cobertura você obteve no seu teste? Isso é uma coisa que pode ser que vocês sejam perguntados ou questionados em algum momento. Quanto de cobertura você obteve no teste? Qual que é a quantidade de cobertura ideal? A resposta é mirar 100%, mas se você chegar na faixa dos 80 ali, você já dá por satisfeito, tá? Por que você não consegue chegar em 100%? Na verdade, por que você não chega em 100%? Você não chega em 100% porque depois a partir de um determinado ponto, para você conseguir pegar todas as combinações, todos os casinhos, você tem que conseguir gerar situações muito, muito específicas para poder lançar uma exceção, para poder passar num trecho de código que lança a exceção. E aí vem aquela história da controlabilidade, observabilidade. Para você ter 100% de cobertura de código, você tem que ter controlabilidade máxima. Controlabilidade não é um negócio que a gente tem ou não tem. Você tem os graus diferentes. Então, se você tiver um código totalmente controlável, tudo bem. Aí você pode pensar que você vai ter 100%. Mas raramente você vai chegar numa situação assim, tá? Bem, deixa eu parar a gravação aqui.